A Vida de Fel. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felp falando. E a história que eu vou contar hoje, eu acredito que a maioria vai pensar que é tudo mentira, mas é tudo verdade. Foi o dia que eu consegui escapar de um assalto dentro do trem. Bom, eu havia saído da casa de um amigo que morava num bairro chamado Belfor Roxo, lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E eu estava indo para casa. Nessa época eu morava na freguesia em Jacarepaguá. Mas antes de ir para casa, eu iria passar no Norte Shopping, que ficava num bairro chamado Del Castilho. Então resolvi pegar o trem, já que ele saía ali do centro de Belfor Roxo e ia em direção a Del Castilho. Então eu estava lá, sentadinho no trem, feliz da vida e tal. E o trem estava sem aquele movimento que tem normalmente nos horários de pico. Eram, se eu não me engano, umas 2 horas da tarde, mais ou menos. E nesses horários os trens estão sempre vazios. E é aí que mora o grande perigo. A viagem estava indo de boa e tal, quando eu peguei o meu celular do bolso e fui ver a hora. Acabei até jogando uns joguinhos sem graças que tinha nele para poder passar o tempo. E sabe quando você percebe que tem alguém te olhando, te vigiando? Então, eu reparei que tinha um carinha bem esquisito olhando para o meu celular. E quando eu olhei para ele, ele estava fazendo sinal para um outro carinha que estava sentado do outro lado do vagão. E quando eu fui olhar para esse carinha do outro lado do vagão, ele estava fazendo sinais com os olhos também, apontando para mim, para um outro carinha que estava já sentado na frente dele. E foi aí que eu percebi algo muito estranho. Esses três, por mais que não estejam perto um do outro, estão juntos. Realmente aquilo parecia que iria terminar em assalto. Acabei deduzindo que eles queriam o meu celular, mas o trem estava com algumas pessoas ainda. E aí eu pensei, eles devem estar esperando o trem esvaziar ou estão esperando eu sair para poderem me seguir e levar o meu celular. E eu ficava pensando comigo mesmo, que droga, eu não queria perder esse celular, ainda nem terminei de pagar. E a viagem foi passando e o trem ficando cada vez mais vazio. E a cada momento eu reparava que eles continuavam olhando para mim e fazendo sinais uns para os outros. Foi aí que eu fiquei pensando em algumas possibilidades de não ser assaltado. Tipo, eu poderia encarar os três e bater neles, sei lá. Mas eu não era de briga e vai que algum deles está armado, ia dar ruim para mim. Eu fiquei pensando em várias possibilidades de conseguir escapar daquele vagão. Eu pensei até em deixar claro para eles que eu sabia que eles estavam querendo me roubar. Ei, eu sei que vocês querem me roubar, vocês não têm vergonha na cara? Não estão vendo essa senhorinha ali? Não seria mais fácil roubar ela? Não, isso não seria nada bom. Tenho que ver alguma outra forma de me livrar deles. Sem querer me gabar, mas eu sempre fui uma pessoa de pensar muito rápido. E isso foi muito importante nesse dia. O trem chegou na estação de um bairro chamado Cavalcante. E foi aí que comecei a fazer umas observações muito interessantes que no final do vídeo eu vou estar explicando detalhadamente. Porque foi por causa dessas observações que eu consegui me livrar do assalto. E quando cheguei na estação de Tomás Coelhos e de Pilares, continuei com as mesmas observações que foram muito importantes para que eu me livrasse desse assalto. E foi aí que o trem chegou na estação de Del Castilho. Quando a porta se abriu, eu fiquei de pé, mas não saltei do trem, só fiquei em pé mesmo. E os três ficaram de pé também. De repente, num determinado momento, eu saí correndo. E assim que eu passei pela porta, ela se fechou. Do lado de fora, tive a confirmação de que eles estavam atrás de mim, pois os três esbarraram na porta fechada. E eu fiquei lá olhando para eles totalmente aliviado. Aí você se pergunta, como que eu consegui saber o momento exato em que a porta iria fechar para que eu pudesse passar por elas sem que pudesse ser seguido por eles? Eu vou explicar exatamente agora. Primeiro, quando o trem chegou em Cavalcante, eu me lembrei que a porta do trem não tem sensor, tipo as portas de vidro de um shopping, por exemplo, que abre toda vez que tem a presença humana. A do trem é diferente. Ainda que tenha uma presença humana na porta, se deu a hora dela fechar, ela fecha. E quando eu cheguei em Cavalcante, eu comecei a calcular o tempo em que a porta ficava aberta. Quando eu cheguei na estação Tomás Coelho, contei novamente para ver se batia o tempo em que ela ficou aberta na última estação. E quando chegou na estação de Pilares, eu confirmei. Era exatamente os mesmos minutos que elas ficaram abertas nas últimas estações. Ou seja, quando eu cheguei na estação de Del Castilho, eu já sabia o tempo exato que eu deveria esperar para poder avançar a porta e ela se fechar de maneira que eles não pudessem me seguir. Mas era muito arriscado, eu não poderia errar o tempo. Eu teria que acertar, porque se eu errasse, eu ia bater na porta e ia ficar preso lá dentro com eles. Só lembrei de um detalhe, a vovozinha ficou lá dentro. Tomara que não tenha acontecido nada com ela.
Bom, pessoal, foi isso por hoje. Não se esquece de dar o seu like, tá? Se você gostou do vídeo, comenta aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para você não perder os próximos vídeos. E se você quiser compartilhar com algum amigo, compartilhe para que ele possa também ver essa história, tá bom? E até a próxima!